Bom dia, gente, tudo bem? Sou Manuel Júnior, sou professor de Biologia do IFBA, Campus Lauro de Freitas. Estou aqui para mais uma das atividades do ciclo de diálogos de vocês aí do C10, e vou trazer aqui uma temática sobre o quiz, tá? Então, eu chamei assim, quiz, uma importante atividade lúdica na aula de Biologia do ensino médio. Então, eu trago esse quiz como um jogo, né, de perguntas e respostas, para a minha área, que é biologia, mas que você pode fazer para qualquer área, tá? Você que é de química, de física, de matemática, vocês podem também fazer. Observem a dinâmica do jogo, como ela é constituída, e aí vocês, com certeza, vão conseguir adaptar para a área de vocês, tá certo? Então, como uma introdução, eu trago aqui que a sala de aula, a gente sabe que é um lugar de trocas, interações sociais, e o quiz surge como um modelo diferenciado e dinâmico, então. Aí eu trago uma citação de Corrêa e Freire que dizem que a melhoria no desempenho dos alunos pode ser alcançada com atividades de natureza investigativa dos conteúdos e os seus métodos de ensino, como aulas experimentais e atividades lúdicas, por exemplo, como esse quiz, né, esse jogo de perguntas e respostas. Então, o objetivo desse trabalho que eu fiz, né, foi verificar se um método de ensino lúdico como o quiz consegue ser atrativo para os alunos do ensino médio no processo de ensino-aprendizagem na temática de organelas citoplasmáticas. Essa é uma temática em biologia sempre difícil, né? O conteúdo é muito denso, o capítulo do livro didático é muito grande, né? Então, ou seja, é um capítulo, é um assunto denso. Então, esse tipo de assunto é bom, como sugestão, a gente fazer de uma forma mais atrativa, né, do que apenas uma aula expositiva. E foi isso que a gente tentou fazer aqui com esse quiz. Então, ele foi aplicado em 4 turmas, um total de 101 alunos. E esse quiz, então, ele é dividido em 2 momentos, certo? Então, o primeiro momento, a gente pega e utiliza 2 horas aula, né? Então, é uma sequência didática, né? Então, a gente utiliza primeiro 2 horas aula para apresentar o conteúdo. Então, de que forma? Com o livro didático adotado, né, pela escola, a gente vai com o professor, guiado pelo professor, a gente vai passando as páginas e vendo, conhecendo o conteúdo, vendo o que é que tem ali, né? Então, primeiro a gente faço essa explanação geral. Depois, eu divido a turma em 3 a 5 estudantes, dependendo de quantas estudantes tiverem na turma, né? Então, você divide em grupos de 3 a 5, bota eles, né, para estudar o conteúdo dividido, pega o capítulo todo, divide em partes, aí cada equipe vai ficar com uma parte. E aí, cada equipe vai estudar a sua parte durante 30 minutos e depois socializar os conhecimentos. Então, a gente abre a roda grandona e aí cada equipe vai explicando um pouquinho do conteúdo. Ou seja, o conteúdo já foi todo visto. E aí, depois a gente vai partir para o quiz, efetivamente, que é a parte que a gente vai, vamos dizer assim, consolidar mais o conhecimento, né? A gente vai falar mais sobre abordar alguns pontos importantes do conteúdo. E a esse quiz a gente faz da seguinte forma. Então, observe aí nessa imagem, né? Então, a turma fica disposta em equipes dessa forma, o professor no meio, né? A sala em semicírculo. E aí, eles já são orientados previamente para levarem o livro didático, outros materiais que eles tiverem, né? Outros livros, para eles estudarem, fazerem apontamentos, resumos, de repente fica mais fácil olhar no resumo, porque esse quiz é com consulta. Então, as mesmas equipes, né? Pode ser ou pode trocar, isso aí não tem muita importância. E aí, são 6 rodadas de perguntas. A forma como eu faço, vai em 3 pontos. Você pode adaptar isso como você quiser. Então, 6 rodadas, cada pergunta valendo meio ponto, total de 3 pontos. Então, eles têm 30 segundos para a resposta. É importante sinalizar que, quando eu faço a pergunta para uma equipe, todas as demais equipes vão procurar a resposta. Então, por exemplo, vamos agora à primeira rodada de perguntas.
Então, primeira pergunta para a equipe 1, né? Primeira pergunta para a equipe 2. Primeira pergunta para a equipe 3, e assim por diante. Quando eu faço a pergunta para a equipe 1, todo mundo vai procurar a resposta. Por quê? A equipe 1 vai ter 30 segundos para responder. Se ela responder errado, sempre a primeira resposta é que vale. Se ela responder errado, ou se não responder nos 30 segundos, a pergunta passa para a equipe 2. Então, a pergunta que era da equipe 1 original passa para a equipe 2. A equipe 2 também não respondeu, ou respondeu errado, passa para 3, que passa para 4, vai passando para todas as equipes, até voltar para a sua equipe original. Isso se alguém não responder antes. Certo? Então, é assim que funciona. Agora, o que acontece? Como as equipes têm a possibilidade de responder tem a possibilidade de responder uma pergunta que não foi original sua, pode acontecer de chegar ao término dos 6 pontos, dos 3 pontos, né? Ela pode, na verdade, ela pode atingir os 3 pontos antes da 6ª rodada. É isso que eu queria dizer, né? Ou seja, por exemplo, primeira rodada, equipe 1 errou, passou para a equipe 2. Equipe 2 errou também, passou para 3. Aí a 3 acertou. A equipe 3 acertou uma pergunta que era da equipe 1. Não era original da 3, era da 1. Entendeu? Resultado. Aí vem agora, equipe 2. Aí vamos dizer, a equipe 2 acertou a pergunta dela. Equipe 3 agora, a primeira rodada. Equipe 3. A equipe 3, ela acertou também a dela. Então, a equipe 3 acertou a dela e a que era da 1. Ou seja, a equipe 3 está com 1 ponto. Nesse momento, a equipe 2 tem meio, a equipe 1 não tem nenhum ponto. Ou seja, pode ser que a equipe 3, no decorrer do jogo, ela atinja os 3 pontos, que é a pontuação máxima do trabalho, antes da 6ª rodada. Quando isso acontece, eu excluo eles de continuar as rodadas seguintes, que eles já atingiram a pontuação máxima, e eu digo a eles, ó, fica aí quietinho, não fala, não dá pesca nenhuma a ninguém, não dá resposta nenhuma. Se eu perceber vocês dando resposta, eu tiro o ponto de vocês, né? Então, eles ficam quietinhos, ficam só olhando lá o jogo, super empolgados. E aí, eu uso estratégias que esses quadros de televisão, esses programas, eles fazem, né? Então, a resposta está né? Errada, exata. E aí, aquela farra, né? Então, obviamente, eu já tenho uma lista de perguntas, né? Uma lista de perguntas previamente na minha mão, com a listinha numeradas de 1 a 60. E eu boto no quadro também, 1 a 60 os números. Aí eu vou, equipe 1, número. A equipe 1, sei lá, número 4. Aí eu apago lá o número 4, para ir percebendo os números que estão sendo ditados, né? Que estão sendo utilizados. A equipe 1, 4. Aí eu tiro lá. Aí, na hora de eu ler a pergunta, né, aí eu leio a pergunta toda. Ao final, que eu leio a pergunta na primeira vez, aí eu começo a contar os 30 segundos. Quando chega no final dos 30 segundos, aí eu vou 5, 4, 3, 2, 1. Pronto. Ou responde, ou passa a pergunta. Uma coisa importante é que as respostas, elas têm que ser claras, objetivas e diretas. Não cabe resposta muito longa que perde a dinâmica do jogo, né? Então, ou seja, a pergunta não pode ser assim, por exemplo, o que é a mitocôndria, né? Que aí a resposta ia ser enorme, dando a definição de mitocôndria. A pergunta tem que ser ao contrário, tem que ser assim, eu faço assim, eu descrevo a mitocôndria, vamos supor, e aí eu pergunto, essa descrição se refere a que organela, tá? Aí a resposta vai ser apenas mitocôndria, resposta curtinha. Respostas longas perde a dinâmica do jogo, tá bom? Então, aqui você vê, dos 101 alunos das turmas, 96 participaram e 5 faltaram, né? Então, a lista, como eu falei, com as perguntas numeradas que eu já levo, os números registrados no quadro, né? Como eu falei também. Então, aqui, você vê nessa imagem os alunos procurando a resposta, né? Essa atividade eu fiz no laboratório, porque realmente costuma ter muito barulho,
os alunos ficam empolgados, a gente também, né? E aí, no final, eu fiz um questionáriozinho com os estudantes, perguntando como foi a atividade para eles. Foram muitos aspectos positivos e quase não teve negativos. Dos negativos, eu trago que uma aluna disse que pode ser deixado um tempo maior para a equipe, para não ficar ansiosa e nervosa, mas isso é difícil, gente, porque como é uma dinâmica de um quiz, é uma coisa mais rápida, né? Não pode ter um tempo muito grande, né? A outra coisa foi que teve muito barulho na sala, né? Então, isso também não tem muito como evitar. Já os aspectos positivos foram muito grandes, né? Então, estímulo ao aprendizado da disciplina, um trabalho dinâmico, divertido, uma maior interação entre professor e alunos, e entre os alunos em si, uma melhor compreensão do tema, interesse da turma, um melhor rendimento da turma e trabalho em equipes. Todas essas frases dos estudantes. Então, realmente, o trabalho foi bom, né, de um modo geral. Ele foi um trabalho muito positivo, né, teve um feedback muito positivo dos estudantes. É um trabalho que faz com que foge um pouco do tradicional, apenas da luz positiva, né? Então, atividades lúdicas dessa natureza possuem um bom rendimento e um bom aproveitamento do ensino e aprendizagem. E fica a sugestão, né, de divulgação e estímulo dessa atividade para ser realizada por outros docentes também. Tá certo? Então, e no decorrer da atividade, eu fazia, assim, suspense na hora da resposta. Então, por exemplo, né, eu dei a descrição, aí eu falei, essa descrição pertence a que organela, em dada pergunta. Aí vamos supor que a equipe disse mitocôndria. Aí o mitocôndria, né, ou seja, né, como se fosse questionando. Aí eles ficam apreensivos. Aí o certa resposta, entendeu? Ou então a resposta errada passa para outra equipe. E aí eles gritam, né? É bem divertido, bem animado. Eu adoro fazer esse tipo de atividade. Então fica aí a sugestão para vocês, tá bom? Aqui tá as referências que eu utilizei. Aqui tá o meu e-mail, qualquer um que tiver qualquer dúvida pode falar comigo, tá certo? Fico à disposição. E é isso, pessoal. Vamos encerrando aqui. Tá bom? Obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau.